Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Deixou estudos e teorias que são utilizados até hoje no mundo todo. Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. Entre suas principais teorias estão a lei da gravitação universal e as famosas leis de Newton. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Nasceu prematuro e logo ficou órfão de pai. Com 2 anos, quando sua mãe voltou a casar, Isaac foi morar com sua avó. Desde cedo manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho de vento, que funcionava em um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Com 14 anos, foi levado de volta para a casa de sua mãe, cujo marido acabara de falecer, para ajudar no trabalho da lavoura. Em vez de se dedicar aos seus afazeres, passa o tempo imerso na leitura. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barrow, que ocupava a cátedra lucasiana, cadeira do professor de matemática. Com a bolsa de estudos e a ajuda financeira que lhe era dada como um dos benefícios, aos 22 anos, ele formou-se em humanidades. No entanto, mesmo assim, sempre mostrou uma mente inquieta e interessada por diversos saberes, o que fez com que ele continuasse seus estudos em outras áreas. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada, em consequência de uma epidemia de peste bubônica, que assolou a Inglaterra e matou 1/10 da população, Isaac Newton teve que voltar para casa. Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência, descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-as aos corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Tratando-se ou não de uma lenda ou um fato, a história mais conhecida sobre a lei da gravidade narra sobre uma maçã que caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton, durante esse período de isolamento. Com isso, ele refletiu sobre a razão da fruta ter caído em direção à Terra e não o oposto. Isaac Newton elaborou então uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda partícula outra, de matéria. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles. Isaac Newton estabeleceu 3 leis do movimento, ou leis de Newton. A primeira lei diz que um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar. Um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se não for forçado a mudar. A segunda lei mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Essa proporção é o que se chama de aceleração e refere-se à rapidez do aumento ou da diminuição da velocidade. A terceira lei diz que toda ação causa uma reação, e que a ação e a reação são iguais e opostas. Passado o período de surto da peste negra na Inglaterra, Newton voltou para Cambridge, participou de um concurso e tornou-se professor. Meses depois, ele já era mestre em humanidades. Após poucos anos, Barrow resolveu renunciar à cátedra lucasiana e indicou Newton para ocupar o lugar. Em 1669, Newton tornou-se professor lucasiano de matemática. Já com quase 50 anos e com a Universidade de Cambridge passando por complicações financeiras, Newton voltou-se para outros trabalhos em Londres e foi eleito presidente da Royal Society. Além disso, fez alguns amigos durante o período, continuou os estudos nas áreas de ótica e mecânica e publicou trabalhos importantes. No entanto, nos últimos anos de vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e a questões relacionadas a Deus. Isaac Newton morreu em março de 1727, aos 84 anos, com complicações renais. Nunca se casou, nem teve filhos. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like.
Muito obrigado.